Olá, eu acabei de fazer a leitura do prólogo desse livro chamado 10% Humano, da Alana Colen. E eu estou gravando esse vídeo para comentar. Eu não farei a leitura na íntegra, mas eu vou comentar alguns trechos sobre a parte aqui do prólogo. Esse livro ele foi publicado inicialmente em 2015 e a tradução veio em 2016. Então, não é um livro tão recente, mas é um livro interessante e ele traz para a gente algumas informações, discute um tema, probióticos, microbiota, de uma maneira bem interessante. Então, eu vou ajustar aqui o tamanho da tela. Ok. Então, o prólogo é uma parte introdutória, na verdade, antes da introdução do livro, e o prólogo, a autora, traz aqui a história dela, do que fez ela chegar a escrever esse livro. Então, ela conta que em 2005 ela foi fazer um estudo sobre morcegos numa reserva selvagem chamada Krau, que fica na Malásia. Ela tinha 22 anos, parece que a autora é bióloga de formação, e ela foi fazer ali um estudo da vida dos morcegos, né? Engraçado porque recentemente existem vírus relacionados a morcegos, mas essa bióloga foi fazer um estudo sobre espécies de morcegos. E ela ficou lá 3 meses nessa reserva. A reserva na Malásia é um clima tropical e a autora ela é inglesa. Então, assim, para ela foi um choque de clima. O organismo dela provavelmente estranhou, mas ela fez lá o seu trabalho. E ela conta que quando ela voltou no acampamento dela, depois de um dia de coleta, ela notou um desconforto e ela tirou as camadas de roupa. Lógico, florestas de clima tropical tem muita umidade, muito calor e assim, mata fechada, muitos insetos. Então, utilize-se uma roupa mais resistente para se proteger, mas ao mesmo tempo não é tão confortável. E aí ela estava se sentindo desconfortável e pensou que poderiam ter sanguessugas permeado ali a pele, a roupa dela, e estaria chupando o sangue dela. Mas ela notou que não eram sanguessugas, eram carrapatos. Aí ela cita aqui que uns 50, alguns cravados na minha pele e outros escalando minhas pernas. Então ela foi atacada aí por carrapatos. Ela passou escova, retirou alguns e foi cuidar dos morcegos, que eles fazem medições, enfim, identificam o animal, toda aquela coisa. E aí ela conta sobre que ela removeu os carrapatos e depois, quando ela voltou para Londres, ela fala alguns meses, apareceu essa infecção tropical que os carrapatos tinham transmitido para ela. Então, assim, ela foi picada na hora, sentiu desconforto, e só depois que ela voltou para Londres, só depois de um tempo, ela foi manifestar essa infecção tropical, na qual ela não especifica. Mas aí ela fala que o corpo entrou em parafuso, o dedão do pé inchou e sintomas estranhos iam e vinham. E ela fez exames e passou por médicos especialistas. E daí ela falava que a vida ficava suspensa em meses e semanas conforme as crises. Surto de dor, fadiga, confusão mental me dominavam sem avisar e depois desapareciam. Então, assim, na época que ela recebeu o diagnóstico, muitos anos depois da infecção, então provavelmente ela pegou a infecção em 2005, passou algum tempo, ela teve os sintomas e o diagnóstico veio mais à frente ainda. Ela recebeu o diagnóstico consolidado, os médicos, então, provavelmente de Londres, identificaram isso, e ela foi submetida a um longo tratamento com antibiótico. Um tratamento longo e intenso com antibióticos seria suficiente para poder curar um rebanho inteiro. Ela recebeu um tratamento com antibiótico pesado. E aí ela fala aqui da questão do antibiótico, que
ela estava curada da infecção, mas parecia que ela tinha sido tratada como um pedaço de carne. Os antibióticos haviam funcionado, só que ela começou a ter novos sintomas, tão variados quanto os antigos. Aí ela cita que a pele dela ficou estranha, o sistema digestivo ficou delicado e ela parecia propensa a contrair todas as viroses do mundo. Suspeitei dos antibióticos. Eles tinham erradicado não apenas as bactérias que estavam me deixando doente, que provavelmente foi transmitido aí pelo carrapato, mas também aquelas que pertenciam ao corpo da autora. Ela fala aqui que foi como se eu tivesse me tornado inóspita aos micróbios, e assim descobri que falta faziam as criaturinhas amigáveis que até recentemente faziam de mim o seu lar. Então ela notou que esse tratamento com antibióticos devastou a microbiota natural que ela possuía. Então ela começou a ter outros sintomas. Então esse quadro dela falando, relatando, parece um quadro de desbiose mais avançado, mais grave ou mais agudo, mas ao mesmo tempo é complicado falar aqui, a gente não tem muita informação. E aí ela começa aqui falando, você é apenas 10% humano. Para cada célula que compõe a gente, que a gente chama de nosso corpo, tem mais 9 células que a gente carrega. Ou seja, para cada uma célula nossa, humana, tem mais 9 células de outros organismos que vivem junto com a gente. Aí ela fala que a gente não é formado de carne, sangue, músculo, osso, cérebro e pele. Há também bactérias e fungos. E hoje a gente pode completar que há também vírus que a gente carrega. A gente carrega esses seres todos. E não só bactérias, fungos e vírus, mas a gente também pode carregar parasitas. Ou mesmo insetos, no caso, por exemplo, o piolho. Então a gente carrega um monte de vida junto com a gente. Então, quem se sente sozinho, lembre-se, a gente nunca está sozinho, a gente carrega vários seres, a gente sempre está na presença de vários seres. Continuando aqui a leitura, somente o seu intestino abriga 100 trilhões deles, de bactérias e fungos. Aí ela faz aqui uma comparação, como se fosse um Recife, e fala que das espécies, fala da questão do comprimento do intestino, fala que no decorrer da vida você vai ter abrigado o peso de 5 elefantes africanos em micro-organismos. Ela chegou a essa informação de alguma maneira, e que existem, por exemplo, mais de 50 milhões deles só na ponta do seu dedo. Essa informação é muito interessante porque a gente está coberto por micro-organismos. A nossa pele, que é o nosso maior órgão, o tecido da pele, está coberto de micro-organismos. A gente tem toda a microbiota, não é só intestinal, mas a gente tem uma microbiota ocular, auricular, a gente tem uma microbiota bucal, microbiota genital, e o nosso estilo de vida, o lugar onde a gente nasceu, o clima onde a gente vive, como os nossos hábitos influenciam como essa microbiota reage e age e vive com a gente. Então é esperado que tenha essas diferenças de pessoas para pessoas, mas tenha uma área comum entre essas microbiotas. Comparando os indivíduos, na verdade. E aí ela fala aqui que é repugnante e fala da questão que a gente pode expulsá-los, né? Que não é verdade que a medicina moderna dispõe de ferramentas para expulsá-los. Assim teríamos uma vida mais limpa, saudável e independente. Isso foi muito pregado lá no começo da microbiologia, quando descobriram os micro-organismos patógenos, no qual as condições de higiene eram precárias lá no início do século, na verdade no fim do século XIX, se eu não me engano, que as condições de higiene não eram adequadas. Então surgiu essa teoria bem no início da microbiologia sobre os micro-organismos, que o interessante é a gente estar livre dos micróbios. Hoje a gente sabe que não é verdade, mas na época tinha todo sentido, visto as condições e o conhecimento da época. E aí ela fala aqui que
da questão dos 100 trilhões de micróbios, não poderiam ter transformado o nosso corpo em lar se não tivesse trazido alguma contribuição para a festa. Realmente, o nosso corpo não identifica esses micro-organismos como ruins. De alguma maneira, ele contribui para a gente, contribui na nossa digestão, na nossa proteção. Os micro-organismos não são ruins, eles, querendo ou não, eles ajudam o nosso corpo de alguma maneira, por isso que eles vivem aí. Quando eles começam a provocar algum mal, algum dano, ou eles são muito estranhos dos que o nosso corpo já reconhece, o nosso sistema imune vai lá e tenta combater eles, ou eles provocam uma infecção na gente. E daí ela fala que ela resolveu, em vez de sequenciar o DNA dela, ela entrou em contato com esse projeto do genoma humano. Ela cita aqui do projeto do genoma humano, mas ela decidiu sequenciar o DNA dos micro-organismos que ela teria no corpo. Então ela entrou em contato aí com o projeto e fez a identificação dos micro-organismos que ela tinha, provavelmente nas fezes. Aí ela fala que os problemas de saúde foram a ponta do iceberg, tinha muito mais coisa escondida. E aí ela fala que descobrir através das evidências científicas, evidências que estavam surgindo perturbações aos micro-organismos do nosso corpo. Estavam por trás de distúrbios gastrointestinais, alergias, doenças autoimunes e até obesidade. E não era apenas saúde física que podia ser afetada, mas a mental também, de ansiedade e depressão a transtorno obsessivo compulsivo e autismo. Essas são informações dela, baseada em evidências que ela encontrou. Então, deixar bem claro isso não é uma verdade absoluta. E aí ela fala que dessas doenças que são aceitas, enfim, e com a pesquisa dela, ela pretendia descobrir se a microbiota dela tinha sido afetada pelos antibióticos. Ela entrou em contato com esse projeto American Gut Project, que é o projeto americano do intestino, no qual eles identificaram os micro-organismos do intestino dela, e ela viu que ela recebeu um resultado que ela chamou aqui como se fosse uma fotografia da microbiota dela. Ela viu que ela tinha perdido a diversidade dos micro-organismos da microbiota dela. Ela cita aqui: talvez os antibióticos que tomei tenham exterminado as espécies menos abundantes, restando apenas as mais resistentes. Isso me deixou intrigada. Agora eu precisava saber se essa perda estava ligada a algum dos meus problemas de saúde mais recente. E aí ela continua aqui, ela faz uma comparação da microbiota com uma floresta. Não é tão importante. Ela fala que ela decidiu aprender mais sobre os micro-organismos, que ela aqui fala dos micróbios que ela teria, e ela tomou a decisão de colocar os micróbios em primeiro lugar e alterar a dieta para que ela se adaptasse melhor à necessidade deles. O plano era sequenciar uma segunda amostra depois que a alteração no estilo de vida tivesse sido feita, a tempo de surgir efeito. Ela fala que nutria a esperança que meus esforços pudessem ficar evidentes na mudança da diversidade e do equilíbrio das espécies de que eu sou anfitriã. E, acima de tudo, esperava que meu investimento rendesse frutos, abrindo porta para uma vida mais saudável e feliz. Então, esse é a história, o contexto do livro que levou, tudo que passou para ela escrever o livro. Então, essa parte aqui é o prólogo antes da introdução. E depois a gente já tem a introdução, no qual ela escreveu, já começa o livro. Então esse é o comentário, meio que a leitura e o comentário do prólogo desse livro 10% Humano. Eu recomendo esse livro, quem puder comprar, compre, ou compre a versão digital. Você consegue encontrar para download na internet também. É um livro que eu recomendo a leitura. Não assuma esse livro como verdade total. Esse livro não é escrito de uma maneira científica, é um livro com uma escrita mais coloquial, não aborda tantos termos técnicos, não aborda conceitos científicos das
respectivas áreas. É um livro para conhecimento, não é um livro como referência, mas é um livro para fazer a gente pensar.